O nosso texto de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Adão e Eva tiveram uma grande oportunidade, um privilégio, na verdade. Eles receberam a bênção do casamento, proferida pelo próprio Deus, e também receberam o sexo como um presente. A partir do momento em que eles se tornaram um só, perante Deus eles estavam casados. E o sexo, a partir daí, deveria ser algo que poderia ser desfrutado entre eles. Eu me lembro que, em certa ocasião, um casal havia se preparado há muito para o grande dia do casamento, que há muito eles estavam sonhando. Distribuíram os convites, acertaram com os padrinhos, reservaram a igreja, o buffet, o vestido estava pronto. Faltando poucos dias para o casamento, depois de uma longa conversa, eles chegaram à conclusão que não poderiam se casar. Eles não estavam prontos para dar esse passo tão importante. Então, nada mais justo do que devolver todos os presentes que haviam ganho. O problema é que um presente em especial, uma máquina de lavar, havia sido aberta e já usada pelo rapaz. Ele havia antecipado o uso do presente que havia recebido. Era algo que marcaria o carinho de alguém por eles. E agora, como devolver isso? A máquina já havia sido usada, a caixa já nem existia mais. E agora, o que fazer? Com o presente que Deus deu a Adão e Eva e a todos os casais casados desse mundo, é mais ou menos a mesma coisa. O sexo seria algo que marcaria o início de uma vida a dois. Perante Deus, eles estariam prontos para viverem em parceria, dividir os seus sonhos, os seus projetos. Mas existe um momento em que parece que o homem acha que sabe mais do que Deus e resolve ignorar as orientações que Deus havia dado. O texto de hoje nos ajuda a entender uma ordem que precisava ser respeitada. Homem, deixe o seu pai e a sua mãe. Mulher, deixe o seu pai e a sua mãe, e a partir daí se tornem um só. O problema é que quando o ser humano acha que sabe mais do que Deus, ele começa a colher as consequências do seu achismo. Por exemplo, é através do sexo pré-marital que nós temos o problema de DST, doenças graves. É através do sexo pré-marital que nós temos o problema de gravidez indesejada, conflitos familiares, jovens abrindo mão de muitas coisas, inclusive dos filhos que deveriam nascer nesse mundo. O aborto é uma realidade em grande parte do país, em grande parte do planeta. Crianças pagando por algo que não são culpadas. Claro que não é fácil esperar. Para constatar isso, é só olhar a quantidade de jovens cristãos que são apaixonados por Cristo, que amam a sua palavra e querem segui-lo de perto e constantemente acabam errando, falhando. Isso porque a pressão que esses jovens acabam sofrendo é muito grande, porque o amor e o carinho que sentem por pessoas que estão se relacionando, às vezes namorando e são noivos, prestes a se casar, mas ainda não chegaram ao altar, enfrentam. Quando Deus olha para os seus filhos e orienta cada um deles, é porque Ele sabe os desdobramentos das escolhas de cada um. É interessante porque se você parar para prestar atenção, vai perceber que em cada fase da vida, Satanás cria uma estratégia diferente para derrubar os filhos de Deus. E talvez para aqueles que são solteiros, o sexo pré-marital seja uma das estratégias mais usadas. Diante desse quadro, você só tem uma escolha a fazer. Ou você assume que tem a razão e resolve usar o sexo da maneira que achar melhor, ou você resolve obedecer a Deus, por mais difícil que possa parecer. Mas eu queria deixar um lembrete para você. Você nunca estará errado enquanto estiver fazendo a vontade de Deus. Pense nisso.